Pai do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia no Salmo 11, vamos dar continuidade. Vamos hoje terminar Salmo 11 e iniciarmos o Salmo 12. No Salmo 11, meus irmãos, eu estou lendo o Salmo 11 na nova tradução da linguagem de hoje. O Salmo 12 nós estaremos lendo na revista atualizada, ok? Então, Salmo 11, a partir do versículo 4. Só para os irmãos terem a ideia da estrutura do Salmo 11. Tem aqui, ele é dividido nessa parte aqui, olha. O Salmo pode ser dividido. O povo se queixa e faz um pedido a Deus, versículos de 1 a 4. A resposta de Deus, versículo 5. E uma declaração de confiança em Deus, versículos de 6 a 8. Então, hoje, terminando o Salmo, nós estaremos comentando dos versículos de 4 a 7, que dizem assim estes versículos. O Senhor Deus está no seu santo templo, o seu trono está no céu. Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. O Senhor examina os que lhe obedecem e também aqueles que são maus. Com todo o coração, ele detesta os que gostam de praticar violências. Deus faz cair enxofre e brasas sobre os maus. Ele os castiga com ventos, que queimam como o fogo. O Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. As pessoas que são obedientes a Ele viverão na sua presença. Então vamos para o comentário, meus irmãos. O que esses versículos de 4 a 7 nos ensinam? Então veja só. Os amigos de Deus, apesar... Opa. Eu acho que aqui não é apesar não, tá, meus irmãos? Aqui é apenas. Os amigos de Deus apenas olhavam para as coisas... Os amigos de Deus apenas olhavam para as coisas da terra. Isso. Vamos lá, voltando à frase. Aqui está errado, tá? Não é apesar, e sim apenas. Os amigos de Deus apenas olhavam... Desculpa. Corrija tudo, corrija tudo. Eu sabia que essa frase estava errada. Os amigos de Davi, corrija aí, Ailton, por favor. Os amigos de Davi apenas olhavam, tá? Então, corrigindo a frase. O bom que você faz do estudo, você lembra daquilo que você escreveu, né? Então, olha só. Os amigos de Davi apenas olhavam para as coisas da terra. Mas Davi fitava seus olhos nas coisas celestiais. Aí eu quero dar uma paradinha aqui. Para onde você está olhando? Vou dar um exemplo. Nós estamos passando, como foi pregado no domingo, né? Hoje em dia o que se fala está tudo em colapso. O Brasil está em colapso, meus irmãos. O sistema de saúde colapsou, a economia colapsou, está tudo em colapso. Ok. Você está olhando para onde? Está olhando para a economia? Está olhando para a situação da saúde? Está olhando para a situação do estado ou do município? Ou você está olhando para Deus? Esse comecinho dessa frase tem algo muito importante e algo que nos influencia diretamente. Todos nós temos amigos. Alguns têm mais, outros têm menos. Algumas pessoas têm mais facilidade de fazerem amigos, outras pessoas têm menos facilidade de fazer amigos. Mas a Bíblia diz uma coisa importante sobre a amizade. Diz assim, em todo tempo amo o amigo e na angústia se faz o irmão. Então, quer dizer, a figura do amigo é importante para nós. Agora, nós também precisamos entender que a amizade precisa ter limites. Repita comigo. Uma amizade precisa ter limites. Veja que o comentário começa dizendo que os amigos de Davi eram amigos dele. Mas qual era a visão dos amigos de Davi? As coisas terrenas. E entenda, eu e você temos amigos que muitas vezes estão olhando o quê? A situação da economia, a situação da crise da saúde, todas essas coisas, e esquecem de fitar os olhos no Senhor. Deus aqui está fazendo um chamamento a nós para olharmos para o Senhor. Entenda uma coisa, se a tua amizade quer te afastar de Deus, é hora de repensar a amizade.
e não se afastar de Deus. Porque muitas vezes, e veja, muitas vezes nós temos a dificuldade de ir para o amigo ou para a amiga dizer não. Eu não sei, eu acho que eu aprendi desde muito cedo a dizer não. Então, mesmo para amigos, quando amigos faziam determinadas propostas e eu não concordava com aquilo, eu sempre disse não, meus irmãos. E nunca perdi amigo por causa disso daí. Mas também nunca fui de ter muitos amigos. Então entenda uma coisa, a sua amizade não pode te afastar de Deus. A sua amizade não pode tirar os seus olhos do Senhor. Entre escolher entre amizade e Deus, é melhor escolher Deus. Porque a tua amizade não tem poder de te abençoar. Agora o nosso Deus sim tem o poder de te abençoar. Então veja que por que Davi não olhava as coisas da terra e sim olhava para as coisas do céu? Por causa da experiência e vivência de Davi com Deus. Repita comigo. Davi olhava para as coisas de Deus por causa da sua vivência e experiência com Deus. Então, quer aprender a olhar para as coisas de Deus? Vivencie Deus na sua vida. Busque Deus na sua vida. Tenha experiências profundas com Deus na sua vida. Você vai ver Deus agindo. Aí você vai ver Deus falar com você. Aí você vai ver Deus se revelar a você. Aí você vai ter sonhos sobre as coisas de Deus. Aí você vai ouvir, meus irmãos, a coisa mais linda da face da terra é você estar andando e Deus está falando com você. E tem hora que, por exemplo, quando acontece isso na rua, eu hoje em dia não, mas já andei muito de ônibus na minha vida e muitas vezes dentro do ônibus, você está ali, eu sempre gostei muito de ler, então estava dentro do ônibus, estava lendo, e Deus começava a falar comigo. E eu não sei se acontece com você, quando Deus começa a falar comigo, começa a me emocionar, né? Então, tem hora que eu me pego falando sozinho. Eu não estou falando sozinho, estou falando com Deus. Quem não sabe que eu estou falando com Deus, acha assim, enlouqueceu, endoidou, está falando só. Tem um dia que eu estava no carro e tocou um louvor e Deus falou muito comigo, e aí eu estava dirigindo, e aí comecei a conversar com Deus e aquela coisa. E, meus irmãos, os irmãos sabem que eu falo me gesticulando, e eu estava assim no carro, e aí parou no sinal, e eu estava. E de repente, sabe aquela sensação? Alguém está olhando para você. Aí eu olhei para o lado, estava o camarada com o olho desse tamanho assim para mim, acho que ele pensou em doidou. Esse daí, olha, tá doidinho, doidinho, doidinho. Aí você vai fazer o quê? Deu uma risadinha para ele, né? Olhei para frente e falei, Jesus da glória, passei vergonha agora. Provavelmente ele não entendeu nada, mas eu sabia o que Deus estava falando comigo. Então entenda que Deus está nos chamando para essa vida vivencial com Ele, meus irmãos. Muitos crentes acabam perdendo tempo, e entre aspas esse perder tempo, porque vem à igreja, é um bom crente, louva, lê Bíblia, ora, mas na hora que Deus quer levá-lo para uma vida de profundidade com Ele, Ele não quer. Eu tenho medo. Eu não sei o que vai acontecer. E se Deus mandar eu falar com o irmão Eilton? Entenda uma coisa, se Deus mandar você falar com o irmão Ailton, Deus vai te capacitar para chegar e falar para o irmão Ailton. Não precisa ter medo dessas coisas. Então entenda que Deus quer nos levar a uma vida de experiência vivencial com Ele. E, meus irmãos, para ter essa experiência vivencial com Deus, precisa buscar a Deus. E buscar a Deus, até hoje eu não encontrei outra forma. É por meio de Bíblia, é por meio de oração, é por meio de jejum, é por meio de ler bons livros. Por que, pastor, bons livros? Porque tem muito livro, meus irmãos, que não vale a pena ler, não. Mas tem livro que você lê e Deus fala com você. Eu já tinha lido o livro Oração de Jabes e voltei a lê-lo por esses dias. E todas as vezes que eu leio esse livro, Deus fala muito ao meu coração. E eu falo assim, olha, esse daqui é um livro que de tempo em tempo você tem que ler. E tem livros que é desse jeito. De tempo em tempo você lê e Deus fala com você. E todas as vezes que você lê, Deus fala com você. Agora, Deus só vai poder falar com você se você começar a reservar tempo para Deus. Aí tem crente que fala assim, eu quero que Deus se revele para mim quando eu estiver dormindo. Não vai se revelar. Por quê? Ele pode até falar com você dormindo, mas ele só vai falar com você dormindo depois que você tiver uma vida comprometida com ele, uma vida de vivência com ele. Senão você vai deitar e vai dormir igual uma pedra.
E por quê? Porque eu sempre digo, tem muitos irmãos que aprenderam esse segredo, né? O orar pela madrugada. Um pastor, amigo meu lá em Brasília, falou que ele gostava de orar de madrugada porque a fila é menor. E é verdade. Quem é que acorda 3 horas da manhã para orar? Só quem Deus chama, né? Deus incomoda lá, parece muriçoca, dá vontade de ir ao banheiro. Aí você levanta, vai ao banheiro. Quando deita de novo, cadê? Aí o Espírito Santo fica. Ora, 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 ora. Aí, quando o crente é teimoso, ele fica deitado, não ora e não dorme. O obediente já aprendeu que é melhor levantar, orar. Quando ele acabar de orar, ele vai voltar a dormir. Mas isso só vivencia quem? Quem tem experiência com Deus. Quem não tem, meus irmãos? A gente fala isso assim, ih, tá doido. O pastor Clóvis agora endoidou de vez mesmo. Orar de madrugada. A madrugada foi feita para dormir. Foi feita para dormir também. Mas muitas vezes Deus nos levanta de madrugada para interceder de madrugada, para orar de madrugada. E você vai ver como é gostoso estar na presença de Deus pela madrugada. Passa uma hora assim numa velocidade que quando você fala assim, Jesus, eu já orei 1 hora. Então Deus quer te levar a esse patamar. Por isso que Davi, ele freou a atitude dos amigos, por quê? Porque ele pensava em Deus. Então, olha só, pensava nas coisas celestiais. Sabendo que Deus jamais deixou de reinar. Repita comigo assim, Deus continua no controle e no comando de todas as coisas. Os governos federais, municipais e estaduais perderam o controle da pandemia. Deus não. Deus não. Ele continua no controle e no comando de todas as coisas. Do mesmo jeito que ele permitiu esse vírus chegar, basta uma palavra dele, basta uma ordem dele. Quando ele fala, até aqui, acabou, porque o controle e o comando está na mão dele. Ele continua reinando, ele não saiu da sua posição, ele não mudou. Então é necessário que você entenda isso, porque muitas vezes a impressão que dá é que muitos acham que a coisa está descontrolada. Humanamente falando, está. Aos olhos de Deus, não. Diante de Deus basta uma palavra, meus irmãos. E quando Deus dá essa palavra, tudo que está fora do lugar entra no eixo, entra no lugar. Porque Ele reina, Ele é o governador de todas as coisas. Deus ama, Deus tem cuidado dos seus. Nada pode afligi-los, nem perturbar as suas vidas, a não ser que Deus permita. Olha só, meus irmãos, Deus ama, Deus cuida, nada pode nos perturbar, a não ser que Ele queira. E tem hora que Deus permite as aflições na nossa alma. Repita comigo a seguinte frase: tem hora que Deus permite a aflição. Por que Deus permite a aflição? Por um fator simples. Ele tem que nos quebrar. Ele tem que gerar quebrantamento nas nossas vidas. Ele tem que gerar sensibilidade aos nossos corações. E a gente só faz isso, ou só ocorre isso nas nossas vidas, quando nós passamos por aflições. Entenda que a aflição é uma ferramenta de Deus para o seu povo. Repita comigo, a aflição é uma ferramenta de Deus para a minha vida. Amém? Agora, é bom passar por aflição? Não é não. Mas vou repetir uma frase que eu disse semana passada. É bom tomar remédio? Remédio hoje em dia está até gostoso, né? Sabor morango, sabor menta, sabor chocolate. Na minha época, e na época de muitos daqui, quando eu era criança, não tinha sabor, não. Sulfato ferroso. Lembra que a gente tomava isso? Para os ossos ficarem fortes. Pense numa coisa ruim. Era o tal do sulfato ferroso.
Era uma colher. Mas não era. Não era horrível? Não é. Lembra. Os irmãos lembram do metiolate? Quando machucava, os irmãos aí que jogavam a bola descalço no meio da rua, né, Grimário? Quando chutava assim, o tampão do dedo saía. Qual era o tratamento? Água oxigenada e metiolate. Eu não sei o que doía mais, meus irmãos. Que quando a oxigenada batia no dedão assim, meus irmãos, ia dando um calafrio. Começava no dedão e ia subindo pela perna, assim, ó. Aí depois, aí minha mãe falava assim, tem que borbulhar. A vontade era de chorar. Já não chora não foi jogar bola descalço. Você sentia a dor assim, meus irmãos, tremia. Tinha hora que a perna ficava assim, ó, tremendo. Aí passava isso, aí vinha com metiolate. Tchu, 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 tchu. Aí você ficava com o pé assim, tentando puxar. Mão na canela e metiolate para cima. Mas não é que melhorava. Aí tinha um pozinho, esqueci o nome do pozinho branco que colocava. Colocava um pozinho lá. Eu sei que em 2 dias o dedão tava bonzinho. Já começava uma pelezinha. Tempo desse eu até fui comprar um metiolate. Quando passei, nem ardia. Eu falei, não é mais. A aflição, meus irmãos, muitas vezes é ferramenta de Deus que vai trabalhando nas nossas vidas. Vem a aflição, a gente ora mais. Vem a aflição, a gente se lança diante do Senhor. É na aflição que nós jejuamos. É na aflição que buscamos a Deus de todo o nosso coração. É na aflição que nós aprendemos a depender de Deus. Agora entenda. O Deus que permite a aflição é o mesmo Deus que providencia a vitória. Repita comigo. O Deus que permite a aflição é o mesmo que providencia a vitória. Sabe qual é o segredo? Permaneça fiel no tempo de aflição. À medida que tem fidelidade, Deus age. À medida que tem fidelidade, Deus atua diretamente em nossas vidas. Aqui. Então, permite para o nosso próprio bem. Agora, veja só. Com relação aos ímpios, o próprio Deus decidirá. Repita comigo o seguinte. O futuro do ímpio está nas mãos do Senhor. Não queira fazer justiça naquilo que você não pode. Senhor, manda fogo no céu e queima essa alma perversa. Já pensou se Deus fosse mandar fogo do céu para matar toda a alma perversa? Muitos de nós nem estaríamos aqui. Não é? E tem irmãos aqui de Monte Hermon que agora é crente que tinha vontade de chutar a canela do diácono. Já pensou? Esse propósito é de Deus? Nunca. Não é verdade? Tinha outros que quando o outro pisava na bola, agora eu vou matar na unha. Todo crente estava aqui, cantava no conjunto das crianças, dava glória a Deus, aleluia, ainda pinotava. E queria matar o outro na unha. Isso, meus irmãos, são atos de impiedade. Então veja que da mesma forma que Deus trabalhou na minha vida e na sua vida, Deus também pode trabalhar na vida de outra pessoa. Então tem um ímpio te incomodando, sabe o que você tem que fazer por ele? Ora por ele, mas ora assim, Senhor, faça a tua vontade na vida dele. Não vai orar, porque tem crente que ora assim, Senhor, manda fogo do céu, consuma. Não. Peça para Deus cumprir a vontade dele. À medida que Deus cumprir a vontade dele na vida daquela pessoa, ele sabe o que faz.
Sabe por quê, meus irmãos? Hoje nós somos igreja. Mas um dia nós estávamos na mesma posição que eles. Mas a graça de Deus nos alcançou. O amor de Deus invadiu a nossa alma e nós nos rendemos a Ele. E aí nos tornamos novas criaturas. Então, ao invés de pedir para Deus consumir X, Y ou Z, peça para Deus cumprir a vontade de Deus na vida do ímpio. Por isso que, olha, pertence a Deus. E por que pertence a Deus? Porque Deus é o juiz perfeito. Está vendo como justiça muda? Há 2 anos atrás, a justiça condenou Lula. E não estou fazendo defesa aqui a Lula, tá? É um exemplo. A mesma justiça que condenou Lula, hoje, diz que ele não era culpado de nenhuma dessas coisas. Nenhuma das coisas que ele foi acusado, agora diz que ele não tem culpa. Agora, olha que impressionante. Tirando um ministro do Supremo, todos os outros estavam lá e votaram 2 anos atrás. A justiça humana, ela muda. A justiça de Deus não. A justiça de Deus é perfeita. Ela é imutável, porque o nosso Deus é imutável. Ele não muda. Então, por isso que ele pode julgar de forma perfeita. Então, até o juízo de Deus é perfeito. Da mesma forma que o amor dele é perfeito, o juízo dele também é perfeito. Então, em Deus não há um julgamento errado. Ele só julga certo. Por isso que a Deus pertence o julgamento. Porque ele é o juiz perfeito. Então, olha, o que cabe a nós é orarmos. E o agir é dele. E a forma de ação é dele. Muitas vezes nós pensamos o seguinte: eu vou mudar tal pessoa. Entenda uma coisa, ninguém muda ninguém. Só Deus pode mudar uma pessoa. Tem uma matéria em psicologia que é conhecida, é uma abordagem psicológica conhecida como TCC. Não é o trabalho de conclusão do curso, tá? É uma abordagem, como é a psicanálise, só que é TCC. TCC trabalha com o quê? Condicionamento. Então você condiciona. Por exemplo, você pega um animalzinho, um cachorrinho novinho, e aí sabe que se você não educar o cachorro, ele vai fazer xixi e cocô na casa toda. Aí você faz o quê? Você educa. Tem que ser aqui, tem que ser aqui, tem que ser aqui. Faz 1, 2, 3, 4, 5. Você vai condicionando. Vai chegar uma hora que ele só vai fazer naquele local. Por quê? Porque ele foi condicionado. Da mesma forma que isso acontece com o animal, acontece também com o ser humano. É possível se condicionar um ser humano. Vou dar um exemplo de condicionamento que eu pratiquei aqui, em Monte Hermon. Lembra dessa porta? O que acontecia? Era um trânsito direto aqui, né? O que eu comecei a fazer? Trancar a porta. Já perceberam que hoje em dia a porta está aberta e o pessoal não passa mais por aqui? Passa por ali? E é isso. Condicionamento. Tinha-se um costume, mudou-se o costume. Condicionamento. Isso é humano. Então você não muda ninguém. Você pode condicionar. Mudar, não. Porque só quem pode mudar o ser humano é Deus. Sabe por quê? Só quem criou o ser humano pode mudar o ser humano. Então só Deus pode fazer isso. Então veja, continuando. Com relação aos ímpios, o próprio Deus decidirá. Por isso, o que nos cabe é confiar absolutamente na sua soberania. Parece fácil e lindo isso, né? Confiar na soberania de Deus. Oh, glória! É fácil? É fácil confiar na soberania de Deus quando tudo está bem. Quando as coisas começam a dar errado. Quando lá no supermercado, né, Lucas? Que parecia que estava tudo bom, começou a apertar, apertar, apertar. Os que eram amigos começaram a pegar no seu pé. Como é que você, né? Mas, Senhor, eu orei. O Senhor abriu a porta. É nessa hora que nós precisamos confiar na soberania de Deus. Porque, meus irmãos,
É fácil falar que Deus e cantar sobre Deus soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Lindo e maravilhoso isso. Quando tudo está bem, quando tudo está mal. Quando a saúde fica baleada, né, Claudete? E tá tudo bem, de repente você acorda, cadê? É nessa hora que nós precisamos, meus irmãos, entender isso daqui, ó, confiar absolutamente na sua soberania, em qualquer circunstância. Estando tudo bem, estando tudo mal. A porta tendo sido aberta ou a porta se fechando. É nessas horas que nós temos que confiar na soberania de Deus. Apesar dos conselhos. E entenda, nessa hora vai ter muita gente dando conselho torto para você. E quando chega conselho torto, o que você tem que fazer? Consulte ao Senhor. Consulte ao Senhor. Teve uma vez que uma pessoa chegou para mim e eu estava pastoreando uma igreja. E aí estávamos enfrentando uma luta lá e ela virou para mim e falou assim para mim: não entendo por quê. Tantas igrejas aí que você pode pastorear, tantos trabalhos que pode iniciar, para que ficar sofrendo nessa igreja? Faça uma carta e peça para sair. E eu fiquei calado. Fiquei olhando para a pessoa. Aí ela virou e falou assim: vai ser melhor para você. Eu falei: eu vou te fazer uma pergunta. E a vontade de Deus, aonde fica? Aí a pessoa ficou me olhando. Eu falei: quem me colocou aqui foi Deus. Quem vai me tirar daqui é Deus. Meus irmãos, quando nós aprendemos a viver nessa dimensão, e eu não estou falando que eu sou melhor que ninguém aqui, estou dizendo que à medida que nós vivemos uma vida de experiência com Deus, nós passamos a aprender a não abrir mão das coisas, principalmente daquilo que Deus colocou na nossa mão. Porque aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, nós sabemos que vai ter luta, vai. Veja, Gilciana cantando, que bênção. Hilton e Milka cantando, que bênção. Alex e Tamires cantando, que bênção. Vai ver as lutas que enfrentaram para chegar até aqui. Vai ver as pelejas. Vai ver no dia ensaiando o casal lá, de vez em quando, ensaiando uma música para louvar o Senhor, não fica. É. Mas aí Deus vai trabalhando. Deus vai dando o ajustamento necessário. Até nisso. Teve um encontro de casais, teve uma pergunta, eu não estava, mas fiquei sabendo da pergunta, né? A pergunta aos casais: Eilton e Milka, quem canta melhor? Resposta de Eilton? Eu. Resposta de Milka? Eu. Quando me falaram isso, eu comecei a rir. Falei: eita. Aí depois chamei os dois. Falei: e agora? Como é que é essa conversa aí? Essa queda de braço? Não é? Isso acontece? Claro que acontece, meus irmãos. Os irmãos participam aí, ministério masculino, feminino, juventude. De vez em quando no ensaio não dá umas. Aí muitos outros dizem: larga disso, para com isso. Ao invés de cantar o casal, canta só. Quem se ensaia sozinho e acaba o problema. E a vontade de Deus, onde fica? E quando Deus diz que é para cantarem os dois? Cuidado com os conselhos, meus irmãos. Tem conselho que sai do trono de Deus para os nossos corações, mas tem conselho que tem que ser rejeitado, porque não é de Deus. Nessa hora, consulte ao Senhor. Lembre daquilo que Deus te disse, porque isso vai fazer com que você não erre. E aí o nome do Senhor será exaltado e glorificado na sua vida. Agora, deixa eu trocar de Bíblia aqui para pegar o Salmo 12.
Salmo 12. Vamos lê-lo. Diz assim: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns dos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que falam soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Salmo 12, meus irmãos. Opa. Eita. Ah, não, estou voltando aí. Aqui. Salmo 12. Veja só, Salmo 12. Súplica coletiva, motivada pela presença de tanta maldade e falta de sinceridade nas relações humanas. Engraçado, né? Parece que está falando para os nossos dias. Por isso que a palavra de Deus, ela a cada manhã vai se tornando nova em nossas vidas. Todos os dias. Isso vai mudando. Por quê, meus irmãos? Porque impiedade sempre haverá na terra. Repita comigo, impiedade sempre haverá na terra. Vamos fazer uma análise? Quando a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas, o que a Bíblia está querendo dizer, meus irmãos? Quando você pensa nessa passagem, você pensa diretamente em quê? Hein? Quando você pensa, olha, não há comunhão entre luz e trevas, você pensa em quê? Que Deus está falando a quê? Hã? Ao quê? A igreja com o mundo. Sendo mais específico, Vera, pensando em relação à igreja, você lembra do que quando se fala nessa passagem? Ao quê? Joio e trigo. E se formos mais profundo, a maioria dos crentes só pensa nessa passagem no âmbito relacional. Entenda uma coisa hoje. Em todas as áreas da sua vida, não pode haver comunhão entre luz e trevas. Todas as áreas. Quando a Bíblia diz isso, diz no geral. E por quê? Porque no mundo há impiedade, meus irmãos. O mundo não vai buscar sobre Deus. O mundo vai buscar sobre o mundo. A carne, ela tende para a carne. Agora, os homens e mulheres espirituais vão buscar o quê? Vida espiritual com Deus. Então, cuidado, porque muitas vezes nós falamos assim, nisso daqui não pode ter comunhão de crente com descrente. Mas isso daqui pode. Vou dar 2 exemplos. Aqui. Meu Deus do céu. Tem lá um negócio, aí uma pessoa quer fazer uma sociedade com você. Você crente e ele não crente.
Ah, não pode porque não tem comunhão entre luz e trevas. Não pode ter, aleluia! Não vou fazer a sociedade. Ok. Mas é solteiro ou solteira? Aí aparece. Não pode nem falar varão, né? Porque varão é um linguajar nosso, né? Aparece lá um broto e uma brota. Ah, porque na igreja não tem rapaz para mim. E no mundo tem. Na igreja não tem moça para mim. E no mundo tem. Ah, pastor, mas já cansei de orar. Cuidado. É melhor esperar. Porque o resultado final dessa história pode ser terrível. Pastor, mas os pastores hoje não falam mais sobre isso, não. É verdade. Mas você tem um pastor que fala sobre isso. E que a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. Então, se você parte para isso, daí você está desobedecendo. Aí eu vou falar o seguinte: por sua conta e risco. Sabia? Ah, pastor, mas olha, hoje em dia, esses conceitos são antigos. Esses conceitos são bíblicos. Esses conceitos são bíblicos. Ora mais um pouco. Espere mais um pouco. Espere a ação de Deus. Mas eu já estou ficando para titia. É melhor ficar para uma titia crente e um titio crente do que um casado e uma casada com olho roxo. Estou falando alguma bobagem aqui, meus irmãos? Hein? É... 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 É isso aí. É fácil? Então, olha, Provérbios diz: a posse antecipada de uma herança, no final, não será abençoada. É melhor esperar. É melhor esperar o agir de Deus. É melhor esperar o direcionamento de Deus. Pastor, mas aqui em Monte Hermon não tem. Espere. De repente vai ter um acampamento da Juban, de repente vai ter um culto especial, um congresso. E aí Deus vai fazer. Mas não vai procurar no mundo, não. Qual foi o resultado de Sansão, meus irmãos? Olho furado. E olha, Zinha, se tivesse morrido na hora que furou o olho, estava bom. Mas teve os seus olhos furados antes. Imagina o sofrimento. E Deus tinha promessa na vida de Sansão. Olha a lição. Não é porque Deus tem promessa na sua vida, se você andar em desobediência, a promessa não se cumpre, não. Porque muita gente fala assim, tô de colher, mas tem promessa. Meus irmãos, Deus cumpre a promessa do fiel. Repita comigo, Deus cumpre a promessa na vida do fiel. Aí ele vai cumprir. Mas quem está torto? Quem está aprontando? Quem não quer saber nada de Deus? Acha que Deus vai agir com fidelidade para cumprir promessa? Nosso Deus é zeloso. Então entenda. Não entendi? Não, então, mas veja
Que Deus queria fazer muito mais na vida de Sansão. Pela desobediência dele, ficou limitada. E quantas vezes isso está acontecendo na vida do crente? E muitas vezes por causa das escolhas, meus irmãos. Eu tenho dito, nós somos frutos das nossas escolhas. Agora, é uma mensagem que agrada? Não é. Mas eu digo uma coisa para os irmãos. Com todo o amor que eu tenho no coração pelos irmãos. Eu não quero agradar vocês, não. Quero agradar a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Deus está preparando um povo para ir para a glória. E para a glória não se vai de qualquer jeito, não. Chegou o tempo de realmente haver em nós rendição ao Senhor. Então ponha isso na sua cabeça. O que Deus quer fazer, Ele o fará na vida do obediente. Na vida do servo e da serva. Aí Ele vai fazer. Aí você vai cantar vitória, aí você vai contar vitória, aí você vai exaltar o nome do Senhor, aí Deus vai ser glorificado na sua vida, aí a sua vida servirá de testemunho para os outros. Mas isso na fidelidade, meus irmãos. Não é de qualquer jeito. Então, quando nós entendermos isso, olha, essa maldade, essa falta de sinceridade, tudo isso acontece porque nós estamos no mundo. E a Bíblia diz que o mundo faz aonde? Jaz no. Tem como ter comunhão? Hein? Então, quando chegar aos pratos, fuja. Em nome de Jesus. Vera? Sim. Sim. É. Por quê? Porque é pior dentro do que fora. Porque, meus irmãos, aqui, o que fora os olhos espirituais estão vendados, aqui não. Então, a culpa e a consciência da culpa é maior aqui. É a falta de temor. E entenda uma coisa: o Espírito Santo não está se agradando disso. O Espírito Santo está se entristecendo disso. Mês de março do ano passado, eu orando, Deus disse o seguinte: estou permitindo isso para julgar a igreja. Não, desculpa. Estou permitindo isso para despertar a igreja e julgar o mundo. Pastor, mas tem um bocado de crente que morreu por causa aí do vírus. É. Despertamento. Deus está mostrando que o mesmo nível do amor dele é de juízo dele. O mesmo Deus que ama é o Deus que mata. E entenda, o Espírito Santo, ele ama, mas entenda, ele corrige também. É hora de entendermos isso. Exatamente isso. Então, pare de brincar em nome de Jesus. Pare de brincar. Ah, pastor, tem irmãos e irmãs aqui. Ah, aí vai assim, já namorou com esse, com esse, com esse, com esse, com esse. Misericórdia. E é assim. E acho que o Espírito Santo se agrada disso? Não agrada, não. Mas Deus está vendo a minha carência. Dobre o seu joelhinho. E Deus tira a carência. Deus acalma o fogo. É. É hora disso. Porque, meus irmãos, Deus quer um povo santo na presença dele.
Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Então espere a agir de Deus, espere a hora do Senhor. E na hora certa, Ele vai te abençoar. Quantas horas? 15 para as 8. Deixa eu ler a segunda frase e nós terminamos por hoje. Eilton. É. Ponto 2. O Salmo 12 é uma súplica do povo, que está numa situação em que só Deus pode ajudar, pois a maldade domina a sociedade. Domingo passado, um bocado de pastores, alguns membros de igreja, foram lá para o Palácio do Governo. Uma manifestação, a igreja é essencial, precisa abrir os domingos, não podemos parar os trabalhos. E eu comecei a pensar em tudo isso. Aí comecei a pensar na Bíblia. Em toda a história bíblica, a igreja foi perseguida. Em toda a história bíblica, os governos tentaram parar a igreja. Quem é o Senhor da igreja? Hoje é quarta. Não estou bem lembrado qual foi o dia, mas foi na semana passada. Eu li com os irmãos, segundo Crônicas 7, 13 e 14. Versículo 13 é um cenário de crise. É uma mensagem de domingo à noite. Aí o 14 começa: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, somos dele e temos a identidade dele, fizeram o quê? Se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos. Então, Deus falando, virei do céu. Primeira coisa que ele vai fazer: perdoar os pecados. Segunda, sarar a terra. Ao invés de bater lata, ao invés de ir para frente do palácio, dobre os joelhos, recorra a quem pode. À medida que a igreja voltar ao princípio da oração, as coisas vão mudar. Por quê? Porque abriremos a porta para a ação de Deus no meio do seu povo. Aí o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Meus irmãos, olha, veja, maldade da sociedade domina a sociedade. Nós estamos vivendo nesse tempo. A solução para nós não está nos governantes, entenda isso em nome de Jesus. A solução para nós está no Senhor. É hora de voltarmos para o Senhor, é hora de dobrarmos os nossos joelhos, é hora de nos lançarmos diante da presença dEle. E ao fazermos isso, Ele virá em nosso socorro. Versículo 1 começa dizendo: socorro, Senhor. Quando dependemos dEle, Ele se levanta e vem em nosso socorro. Que Ele nos abençoe.